Fala aí pessoal, Norton Revendo aqui, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e nesse vídeo eu vou explicar pra vocês por que eu pedi demissão da Petrobras. E assiste até o final que eu vou compartilhar aqui vários insights que me ocorreram aí ao longo desses quase 10 anos que eu fiquei na Petrobras, beleza? Vamos nessa! Trabalhar na Petrobras é o sonho de muita gente, né? E já foi o meu também, só que chegou aí o momento de eu virar essa página. Então, no meio de 2020, me desliguei aí da Petrobras, tá certo? Justamente no dia que eu lancei esse vídeo aqui, vai ser o dia que eu me desliguei da Petrobras, beleza? Antes de eu contar pra vocês por que eu pedi demissão da Petrobras, eu preciso explicar primeiro por que eu entrei na Petrobras, né? E essa história, basicamente, é lá de 2010. Eu vou contar rapidamente aqui pra vocês. Naquela época, eu não sabia que existia a possibilidade de você trabalhar com internet e essas coisas, certo? E eu tava lá no meu último ano de faculdade, né? Tava fazendo estágio já, tava à procura aí de um trainee ou de algum outro tipo de emprego ao sair da faculdade. Justamente porque naquela época a minha mentalidade era apenas essa. Eu preciso me formar aqui. Tava me formando em engenharia elétrica na USP, no interior de São Paulo, cidade de São Carlos, Centro Acadêmico CAAS, onde tive uma ótima vida universitária aí por 5 anos, né? E como é que eu fiquei sabendo aí basicamente desse trabalho na Petrobras, né? Basicamente, numa dessas idas para o estágio, em que era em São Paulo, na capital, um dos meus amigos de faculdade chegou a falar para mim assim: o meu irmão tá na Petrobras agora, tá trabalhando naquele esquema de plataforma de petróleo. Aí eu falei: eu sei o que é, né? Mais ou menos, trabalha 15 dias, folga 15. Aí ele falou: não, trabalha 14 dias e tem 21 dias livres. Eu falei: como é que é, rapaz? Isso não é possível não, cara. Ele falou: é possível, meu irmão tá lá, como é que não tá? Então, um grande abraço aí para esse meu amigo chamado Rodrigo Aparecido, vulgo Chimansky, e o irmão dele também virou meu amigo depois na Petrobras. Renato, um abraço aí para vocês dois, vocês são feras. E basicamente, ele tava me explicando que para você trabalhar embarcado como engenheiro, você teria que fazer aí engenharia de petróleo na Petrobras, tá certo? E eu estava me formando em engenharia elétrica e a Petrobras estava contratando bastante nessa época, porque era aquele boom do pré-sal, do Lula, tudo isso daí, certo? E como a quantidade de cursos de engenharia de petróleo no país era, de certa forma, incipiente, a Petrobras aceitava que fizesse o concurso para engenheiro de petróleo qualquer profissional de engenharia. Ou seja, você poderia ser engenheiro de embalagem, engenheiro de pesca, qualquer coisa que você qualificava para fazer o concurso como engenheiro aí de petróleo, tá certo? Então, quando eu fiquei sabendo disso, esse concurso não estava aberto e basicamente em 2010, lá para março, esse mesmo amigo meu falou: cara, aquele concurso que meu irmão passou abriu de novo. Aí eu fui lá, me inscrevi, tá certo? Confesso, tive um pouco de sorte aí, na verdade bastante sorte, porque eu não estudei tanto, não sabia que era tão bom assim. E tava bem no Itaú, né? Tava de trainee no Itaú. Trainee do Itaú é algo concorridíssimo, eram 30 mil inscritos e fomos aí 80 selecionados mais ou menos. Então tava bem lá. Mas queria aí a questão da Petrobras, desse esquema de trabalhar 14 dias e folgar 21. Por que eu queria isso? Porque eu sempre gostei de viajar muito. E eu sou de Belém do Pará. Então nessa época eu estava morando em São Paulo, trabalhando no Itaú. E como eu era lá no Itaú CLT, 30 dias de férias, eu pensava assim, pô, eu quero voltar para casa, porque eu tenho que, tipo assim, visitar meus pais e tal. Não voltar no sentido de morar, mas tipo assim, de visitar sempre a minha terra natal, Belém, né? Onde meus pais estavam morando. Na época, eu também quero viajar o mundo, e com 30 dias de férias morando em São Paulo, essa conta não vai fechar. Esse era o principal motivo no qual eu queria ter mais tempo livre para poder viajar, e por isso esse trabalho de trabalhar embarcado, justamente 14 dias dentro e 21 fora, era basicamente aquele assim, tipo, o que eu realmente sonhava e que eu consegui passar no concurso. Ou seja, já perceba aí que tem o primeiro funil, que é você ser engenheiro de petróleo. Chegando lá, tem o segundo funil, tá certo? Dos engenheiros de petróleo. Existem 4 ênfases de engenharia de petróleo e elas são engenheiro de poço, engenheiro de reservatório, engenheiro de produção e engenheiro de elevação e escoamento. Geralmente você tem mais chances de embarcar se você for engenheiro de poço, tá? Não é uma regra, aqui não tem nenhuma exceção, mas basicamente é assim. Então eu tive que depois ir para engenharia de poço, consegui ser selecionado para a turma lá de engenharia de poço, né? E aí fiquei um ano morando em Salvador, pela Universidade Petrobras, como se fosse uma nova graduação. E ao final saem as vagas por todo o Brasil. E basicamente o que a galera mais quer são essas vagas de embarque, né? Porque não só você trabalha 14 dias e tem 21 dias de folga, como também
você ganha aí mais dinheiro que seus pares que acabaram de sair do curso, porque você tem lá adicional de confinamento, por trabalhar num local confinado, adicional de periculosidade, por ser uma instalação industrial e envolver aí certos riscos, e também adicional de sobreaviso, porque você pode ter que fazer alguma coisa na parte da noite, caso seja necessário, tá certo? E qual que é o trabalho, afinal, né? O trabalho, quando você trabalha embarcado com engenheiro de petróleo, em geral é o engenheiro fiscal, tá? Fiscal do projeto lá, seja esse projeto um projeto de uma construção de um poço de petróleo, perfuração, ou de uma manutenção de um poço de petróleo que já está produzindo petróleo há algum tempo. Então você vai ser basicamente o representante da Petrobras, o engenheiro responsável por garantir que aquele projeto vai ser bem executado. E aquele projeto ele é executado por uma companhia terceirizada da Petrobras. Deu para entender? E como é que funciona lá, né? Você trabalha aí, de certa forma, em geral, 12 horas por dia, basicamente aí durante o período do dia. E se você tiver que fazer algo de madrugada, você também precisa aí, por isso tem aquele adicional de sobreaviso. Agora, antes que você pense assim, você já está pensando que mas pô, 14 por 21 é muito tempo de folga, né? Mas perceba que desses 14 dias com jornada de 12 horas, faz essa multiplicação aí, 14 vezes 12, 168 horas. Perfeito? Quem trabalha 8 horas por dia num escritório de segunda a sexta, trabalha 40 horas na semana. 4 semanas no mês, 160. Então meio que fica elas por elas, porque o ciclo nesse trabalho embarcado de 14 dias de trabalho e 21 de folga é de 35 dias, praticamente um mês. Então em termos de horas trabalhadas, acaba ficando elas por elas. A grande vantagem é que você concentra todo o trabalho em 14 dias para depois só mesmo ter os 21 livres e poder fazer o que você quiser. E quando eu digo você poder fazer o que você quiser, de fato é assim, tá? Você não precisa, durante a sua folga de 21 dias, tá com celular, laptop, esse tipo de coisa. Porque basicamente, por mais que você seja aí um empregado que passou no concurso da Petrobras e está no regime de CLT, funciona meio como se fosse um prestador de serviço. Afinal, você, ao sair de lá, após os 14 dias, todos aqueles problemas que você tinha, sabe? Tipo assim, de logística, de projeto, de tudo, você entrega na mão de outra pessoa que está vindo lhe render ali. E, obviamente, quando você vai trabalhar, você também herda vários problemas. Mas quando você está na folga, você está de folga e isso é excelente. É uma grande vantagem para mim. Claro que desses 21 dias eu sempre fazia o quê? Saía do país, exatamente, queria continuar viajando. Tinha aquela minha meta lá que eu estabeleci de 30 países até os 30 anos. Meio que fiz que nem a Dilma, né? Dobrei a meta, 25 anos já tinha batido os 30 e com 30 anos já tinha feito muito mais do que isso. E hoje em dia eu tenho até viajado um pouco mais tranquilo, repetindo lugares que eu já gosto. Naquela época eu tava lá, tipo, querendo conhecer países e países e países para poder bater a meta e acabei dobrando a meta. E antes de eu continuar aqui, já aproveita isso, se está gostando dessa história, já deixa o seu like aí, tá certo? Aproveita para se inscrever no canal. Esse aqui é um vídeo apenas pra galera que já me conhece mais e que quer saber por que eu saí da Petrobras. A maior parte dos vídeos aqui são de muito conteúdo de mídias, cartões de crédito, bancos digitais, aplicativos de pagamento. Mas é isso aí, vamos continuar. Então, você pode estar se perguntando nesse momento, mas você sempre trabalhou assim na Petrobras, Norton? Não. Em 2014, na época da Copa do Mundo, fui convocado para ajudar num projeto de exploração de uma outra bacia sedimentar aqui no Amazonas. E aí estava na coordenação desse projeto, então eu fiquei 6 meses de segunda a sexta em Manaus, no escritório, época de Copa do Mundo, show de bola. Teve jogo em Manaus, o que é excelente, né? E sim, se você não me conhecia antes, a minha Petrobras, ela é no Amazonas, tá? A minha sede era Manaus, eu trabalhava lá no meio da Amazônia, na província petrolífera de Urucu, bacia sedimentar dos Solimões. Como eu fui parar no Amazonas, né? Basicamente naquele concurso lá que eu falei que tem as vagas distribuídas, a minha nota ela não era das maiores assim, né? Eu tava acima da metade, tava na primeira metade, mas eram poucas vagas de embarque e como a galera que ia lá fazer as entrevistas, na verdade eles olhavam mais a questão da nota. Quem tinha mais nota tinha prioridade em escolher para onde queria ir. E eu vi lá poucas vagas de embarque, eu queria realmente embarcar. Então aproveitei que eu era o único cara da região norte do concurso inteiro e já cheguei para essa vaga, que era uma única vaga no Amazonas. O resto eram algumas para o Nordeste, algumas para o Sudeste. Eram poucas e eu de fato preferiria ter ido para o pré-sal, mas no caso para minha prioridade era embarcar, tá certo? Então eu cheguei lá para o entrevistador e falei, olha, eu sou seu cara aqui, único da região norte, já conheço como é que é o calor, sei que é quente, sei como é a Amazônia, então pode me contratar que tá tudo certo. E aí deu certo, valeu aí Fred. E fui então trabalhar aí na Amazônia, né? Por isso que eu digo que nesses 6 meses de 2014 eu fiquei aí
em Manaus e a minha base da Petrobras sempre foi aí Manaus. Foi logo depois dessa época também que eu comecei a me interessar mais pela parte de milhas, tá? Isso aí foi um pouco depois de 2014, lembra aí? Da Copa do Mundo no Brasil. 2014 comecei a me interessar mais sobre milhas, sobre a questão da venda de milhas. Foi quando eu comecei a fazer minha primeira venda de milhas e fui cada vez mais estudando sobre o assunto. E chegou também, nessa época, se você lembrar bem, logo depois, teve aí o que? A Lava Jato e o impeachment da presidente Dilma. E com isso, a Petrobras se via aí numa crise muito grande, a empresa com a maior dívida em dólar de todas, tudo isso daí. Vários projetos foram sendo cancelados. Eu, que já tinha voltado a trabalhar no 14 por 21, apenas passei 6 meses em 2014, meu chefe chegou pra mim assim e falou: olha, agora você vai ter que parar de embarcar de novo e vai ficar aqui no escritório em Manaus de segunda a sexta. Não era o que eu queria. Eu estava na Petrobras para executar um ótimo trabalho, sim, mas também para poder continuar viajando, já que era basicamente, na verdade, continua sendo uma das minhas grandes paixões, certo? Então, quando chegou esse momento, eu meio que negociei com a Petrobras e falei assim: olha, vamos fazer uma coisa que é bom para nós dois? Deixa eu sair aí por 1 ano e meio, onde vocês não precisam me pagar e eu faço o que eu quiser da vida, e quando a crise passar, e toda crise sempre passa, a única certeza que você pode ter sobre uma crise é que ela vai de fato passar, tá? Quando a crise passar, você não precisa contratar um engenheiro novo. Já estou aqui para saber fazer. Já estou aqui, já estarei de volta e sei executar exatamente, não precisa treinar ninguém novo. Então deu certo, fiquei aí basicamente 1 ano e meio de licença não remunerada, juntei com férias que eu tinha e fiquei aí praticamente 20 meses sem trabalhar e também sem receber. Fui me aperfeiçoando na parte das milhas, fui morando em alguns países, morei na Rússia, morei na Índia. Voltei para trabalhar na Petrobras em abril de 2018 com a promessa aí de ficar 1 ano no escritório e depois voltar a embarcar por 2 anos e ficar basicamente nesse rodízio, né, que a gente chama. Por que existe esse rodízio? Porque mais gente quer embarcar do que quer ficar no escritório. Afinal, tem a parte da folga e também tem a parte principalmente aí da grana, que ganha um pouco a mais que no escritório, para um mesmo nível, obviamente. E eu tava bem tranquilo a isso, porque era 1 ano, eu tinha acabado de passar 20 meses sem trabalhar e sem receber, então tava na hora mesmo de ralar um pouco aí, suar a camisa, né? Só que aí, em agosto desse mesmo ano, acabei entrando num mastermind aí do Ryan Santos, onde foi que a minha cabeça começou a abrir, tá? Como eu te falei, eu não sabia que dava pra esse negócio de... Eu não sabia muito bem essa questão de internet, nem nada, de como é que podia trabalhar com internet, tudo isso. E ainda tinha até uma mentalidade, de certa forma, de escassez. O que é de escassez? Se eu ensinar esse conhecimento que eu tenho de milhas, cartões e tudo para mais gente, vai ficar pior o mercado porque mais gente vai saber disso. E esse grupo foi uma das principais razões aí de eu ter mudado essa mentalidade. O mundo é abundante e você tem que realmente sim compartilhar as coisas e vamos que vamos. E foi nesse mesmo mastermind que eu conheci meu sócio, né? E em abril de 2019 eu acabei criando minha empresa, Milhas Lucrativas Educação Financeira Limitada, como um MEI. Hoje em dia já virou uma limitada, Milhas Lucrativas Educação Financeira Limitada. Temos aí mais de 2.000 alunos, né, em nossos 2 principais cursos, curso Milhas Lucrativas e Segredos dos Cartões de Crédito. E nesse período que eu tava com a minha empresa já de pé, eu continuava trabalhando embarcado e funcionava muito bem para mim, né, porque nos 14 dias lá eu estava dedicado à Petrobras e nos 21 dias eu estava viajando e ao mesmo tempo também trabalhando. Então, trabalhei bastante em 2019 dessa maneira aí, 14 dias na Petrobras e 21 dias livres, onde eu estava tocando o meu negócio, junto, obviamente, com a minha equipe. E claro que quando você tem aí, acaba tendo, de certa forma, um negócio próprio, né? Eu estava tendo aí mais tesão, mais prazer em trabalhar na minha própria empresa do que na Petrobras. Eu continuava gostando de trabalhar na Petrobras, mas eu tinha mais prazer em trabalhar no meu próprio negócio. Isso funcionava muito bem nesse regime de trabalho de embarque, tá? Continuava sendo possível que eu viajasse e tocasse meus negócios. Mas lembra que ia chegar o período que eu ia ter que voltar para trabalhar no escritório, afinal, era um rodízio. E agora, no meio de 2019, surgiu aí um tal de PDV. O que é um PDV? É um programa de desligamento voluntário relativo aí aos desinvestimentos da Petrobras, né? A Petrobras está muito mais focada agora na questão do pré-sal e está vendendo aí seus ativos no Nordeste e também no Norte do Brasil. Seus ativos principalmente aí terrestres, quer ser uma empresa especializada em águas profundas e ultraprofundas, especialmente aí no contexto do pré-sal. Por esse motivo, surgiu aí um desses programas de desligamento voluntário chamado PDV Hibernações, onde são unidades que vão hibernar ou são de desinvestimento, ou seja, estão para venda. Eu acabei unindo o útil ao agradável. Uma hora ia chegar o fato de eu ter que trabalhar de segunda a sexta pela Petrobras de novo, e com o negócio que eu tenho atualmente, da educação financeira, do nomadismo digital, de trabalhar com a internet, aí já não ia dar para conciliar. E pior ainda, também não ia dar para viajar da maneira como eu gostaria.
Então ia chegar naquele momento onde eu ia ter que decidir e eu ia provavelmente optar aí pela demissão. Nesse PDV, basicamente, você se inscrever, você vai ser desligado da empresa e vai receber uma indenização por isso. Então, acabei aproveitando esse momento oportuno de me desligar da companhia, mas também não me desligar de graça, receber esta indenização pelo desligamento, que acaba facilitando bastante na tomada de decisão de algo que eu já tinha mais prazer em trabalhar, embora ainda gostasse sim do trabalho da Petrobras, do trabalho de engenheiro de petróleo responsável lá por fornecer a energia utilizada aí no Amazonas. E claro que tive o apoio de vários amigos assim, né? Mas não tive o apoio, por exemplo, adivinhem de quem? Da minha mãe, exatamente. E é normal isso, né? Porque aí começa aqueles insights, né? Tipo assim que eu falei pra você que eu ia soltar ao longo do vídeo, né? Basicamente vou deixar mais tudo pro final. Seus pais querem de você o quê? Estabilidade. Seus pais não querem ver você correndo os riscos, né? Então, assim, de certa forma, seus pais querem que você tenha estabilidade, que você não passe por perrengues na vida. E, de certa forma, é um pouco clichê, mas mares calmos não formam bons marinheiros. Então você precisa, sim, estar exposto ao risco. E quando eu falo em risco aqui, eu falo riscos controlados, tá? Não risco de ruína. Tipo, eu não entraria num avião que tem 10% de chance de cair. Jamais. Por mais que fossem só 10%. Nem 1% eu entraria. Então, quando eu falo em risco aqui, são riscos que não são riscos de ruína, tá? E quando eu falo ruína aqui, eu posso colocar também de ruína da sua própria vida, como também ruína financeira, tá certo? Então, de certa forma, ela entendeu a história, meus amigos me apoiaram. E uma parada interessante, né? Se você perceber, eu tinha aí, basicamente, nos meus 21 dias de folga, eu tinha aí 100% de liberdade geográfica e também de tempo, porque ninguém da Petrobras ia me chamar. Então, o que eu estou fazendo com essa troca? Estou trocando aí mais liberdade geográfica por menos liberdade de tempo. O que quer dizer com isso? Que agora eu não preciso voltar os 14 dias para trabalhar na Petrobras. Eu posso estar, de fato, morando onde eu quiser, já que eu trabalho com a internet. Só que agora, como eu sou, de fato, 100% empresário, também não tenho tanta hora para trabalhar. A hora que tiver que trabalhar, estou lá trabalhando, resolvendo o dia a dia aí da empresa, pagamento, colaborador, novos projetos, etc, tá certo? Então, assim, basicamente, eu tinha lá um teto de tempo, né? Tipo assim, eu poderia, no máximo, fazer aquelas horas na Petrobras, tinha muito tempo livre e também tinha um teto salarial, né? Afinal, o salário, quando você trabalha com uma empresa, você tem um teto salarial. Estou trocando isso por não ter um teto geográfico, posso estar onde eu quiser, não ter também um teto de tempo, tá? Basicamente, eu vou trabalhar a hora que tiver que trabalhar. E também não vou ter um teto de salário, posso ganhar menos, posso ganhar mais, basicamente não tenho um teto. Basicamente é o que eu diria, sou aí um sem teto de tempo, sem teto geográfico e sem teto aí agora de salário, posso ganhar mais, posso ganhar menos. E isso é muito legal, né? Porque como eu falei pra vocês, se você acompanhou esse vídeo desde o começo, você viu aí que eu sempre quis muito viajar, mas tipo assim, dos trabalhos que eram tradicionais, você se formar e trabalhar com uma empresa, o único que eu encontrava que me permitia fazer isso na maneira e na proporção que eu queria era esse da Petrobras. Hoje em dia, existem muitos trabalhos aí com a internet, a própria pandemia transformou aí trabalhos que aparentemente não eram transformáveis em nomadismo digital. E o que é o nomadismo digital? Você ser nômade digital é você ter renda com liberdade geográfica, ou seja, você vai trabalhar de onde você estiver, desde que você tenha aí provavelmente uma internet, uma mesa e uma cadeira para você fazer as suas coisas. E um ponto muito interessante também é que mesmo viajando bastante, eu sempre tinha que voltar, então eu conhecia muitos países, mas eu nunca tive tanta imersão na cultura dos países. Naquele período de 20 meses, eu tive muito mais disso e agora também vou voltar a ter, porque vou morar em vários lugares aí do mundo. Entendeu? Então é isso aí, se você pensa em viajar mais, ter mais liberdade geográfica, poder morar onde quiser, procure aí fazer com que a sua fonte de renda seja aí online, tá certo? Não dependa da sua presença física. Se você quisesse ter mais liberdade geográfica de poder morar onde quiser, naquela época eu só enxerguei engenharia de petróleo e trabalho embarcado. Mas você podia ser um designer, editor de vídeo, programador, programa onde quiser, né? Gestor de tráfego, influenciador. Existem aí diversas opções de profissões que te permitem trabalhar de onde você quiser, tá? E com a questão da pandemia, esse leque se ampliou. Até um médico hoje em dia pode trabalhar sendo nômade digital, fazendo telemedicina, consulta à distância, um advogado também podendo participar aí, conforme evoluírem mais aí os procedimentos
de audiências à distância. Então, assim, se você também presta consultoria, você não precisa estar fisicamente lá. Talvez sim, você tenha que fazer uma visita ou outra. Então, além das profissões que a gente já conhece aí, de nomadismo digital, como eu falei, editor de vídeo, influenciador, youtuber, etc., que são aí mais conhecidas, também profissões mais tradicionais, como médico, engenheiro, advogado, etc., também estão aí se permitindo serem, de certa forma, menos dependentes da sua presença física. E para terminar, você não precisa nem mesmo viajar, tá? Muita gente quer essa liberdade geográfica para poder mudar com a família para um outro país mais seguro, um outro país que tenha mais interesse, ou até mesmo ficar onde está, ou até mesmo mudar dentro do próprio país para uma cidade mais tranquila no interior, uma cidade que prefira, ou até mesmo para poder ficar mais tempo em casa e passar mais tempo com a família, seja qual for seu motivo. Sobre o nomadismo digital, após eu ter explicado por que eu pedi demissão da Petrobras. E termino esse vídeo aqui, vocês podem ver que eu tô com o crachá da Petrobras, agradecendo Petrobras, muito obrigado, mas agora acabou, agora é 100% Norton Reveno, engenheiro, empresário e viajante. Tamo junto e um grande abraço.